Capítulo 3, Comunidade Espiritual. O que é? Eu amo a igreja, não quero escrever sobre a igreja como um problema, uma fonte de conflito, um lugar de controvérsias, mas como o corpo de Cristo para nós, aqui e agora. Henry Nouwen. A igreja é uma comunidade de pessoas numa jornada rumo a Deus. Onde quer que haja unidade sobrenatural e movimento dirigido pelo Espírito Santo, aí está a igreja. Uma comunidade espiritual. Certa manhã em que me levantei cedo para orar, senti a clara orientação de Deus para convidar nossos familiares que moravam em Denver para vir para casa para uma noite de adoração e oração. Passamos então por algumas provações especialmente difíceis e eu senti a necessidade de nos reunirmos como família na presença de Deus. Meditamos sobre a guerra espiritual, refletimos sobre um trecho do Evangelho, oramos, comemos juntos a ceia do Senhor, choramos e cantamos. Algo maravilhoso aconteceu durante aquela breve hora. Como um maná, o tempo que passamos juntos foi o alimento que nos nutriu só por um dia, mas estimulou em nós a vontade de repetir a dose. O coração de cada um de nós se encontrou na vida do Espírito. Soubemos o que significa realmente união sobrenatural. Nenhum de nós se transformou absolutamente ou completamente. Muitos problemas permaneceram, tanto na nossa vida como fora dela. Mas, por um instante, os nossos olhos viram o mundo invisível e adoramos. Tomamos mais consciência de quanto queremos conhecer Jesus. Não consigo descrever a empolgação de escrever sobre a comunidade espiritual como algo que já vivenciei. Com convicção falo da comunidade espiritual como um grupo de pessoas que vivenciam um tipo de união que só o Espírito Santo torna possível. Um grupo que se move em boas direções e quer fazê-lo, pois o Espírito Santo está em ação. Hesito em afirmar que uma noite de união em família representa uma igreja de novo tempo. Não creio nisso, mas não hesito em insistir que onde esse tipo de comunidade não existe, não há igreja. Em seu âmago, a igreja é uma comunidade espiritual que caminha unida rumo a Deus. Numa comunidade espiritual, as pessoas alcançam recessos profundos no coração umas das outras, os quais raramente ou dificilmente são atingidos. Debaixo de todo o embaraço, descobrem a vontade de abraçar, chorar e dividir opiniões. Exprimem abertamente amor e revelam medo, ainda que se sintam bastante desacostumadas a esse nível de intimidade. Quando os participantes de uma comunidade espiritual alcançam um lugar sagrado na vulnerabilidade e autenticidade, algo se libera. Algo bom começa a acontecer. Estimula-se um apetite por coisas sagradas, por um instante apenas. O desejo de conhecer a Deus se quer intenso, mais forte do que todas as outras paixões, digno mesmo do mais alto sacrifício. A união espiritual, aquilo que denomino conexão, gera movimento, união em Cristo, estimula movimento rumo a Cristo. Trazer essas ideias para o plano das conversas reais não é fácil. Agora mesmo, enquanto escrevo essas palavras, são pouco mais de 6 horas da manhã. Ainda hoje de manhã vou conversar com um homem cuja mulher anunciou na semana passada a intenção de se divorciar dele depois de 14 anos de casamento. Avisou também que vai reclamar a guarda dos 3 filhos pequenos. Ele está assustado, furioso e desesperado. Já conversamos uma vez sobre isso. 2 dias depois de sua mulher ter lhe anunciado seus planos, sua dor é real. A ideia de visitar seus filhos é insuportável. Quando eu me encontrar com ele daqui a poucas horas, o que significará para nós vivenciar a comunidade espiritual? O que significará a união, o encontro dos recessos profundos do nosso coração remido? O que significará avançar rumo a Cristo? O que significará para cada um de nós ser estimulado a ver onde se encontra a vida quando as circunstâncias são difíceis? A depender de recursos espirituais para vivenciar essa vida, a achar dentro de nós mesmos um desejo avassalador de vivenciar a indestrutível vida de Cristo que sobrevive a toda provação? Reflita novamente sobre a epífrase de Henry Nouwen no capítulo 1. Ponderando minhas experiências, percebo
percebo mais uma vez que o modo de estar no mundo é se concentrar na vida espiritual. O que isso significa? Isso é diferente do que um psicólogo, mesmo um psicólogo cristão como eu, normalmente faria. Em outros tempos, eu refletiria sobre o que esse homem poderia fazer para reconquistar sua esposa, sobre em que ponto ele havia falhado, sobre o que ele poderia fazer diferente daqui para frente e sobre como eu poderia ajudá-lo caso sua esposa levasse adiante o divórcio. Eu dirigiria meus esforços em grande parte para salvar o casamento e pediria o auxílio de Deus para que ele abençoasse os meus esforços. Mas hoje é uma visão superior que me anima, uma visão que dá ao casamento, sem dúvida nenhuma, a melhor oportunidade, mas ao mesmo tempo uma visão superior à simples salvação do casamento. Uma visão que este homem pode alcançar e que sua mulher não pode obstruir. Ele deseja que seu casamento seja restaurado, é claro, mas seu desejo precisa ser mais elevado. Ao me encontrar com esse marido aflito, quero estar na corrente dos propósitos de Deus ao longo da história. Propósitos que passam por esse momento difícil, mas não se limitam a ele nem são obscurecidos por ele. E quero convidá-lo a se unir a mim. Com humilde insistência, uma ideia me ocorre. Se algo de bom acontecer em nossa conversa, terá mais a ver com quem eu sou do que com o que posso fazer. Mais a ver com o fato de eu ouvir ou não, de eu seguir ou não o Espírito, do que com o fato de eu me lembrar ou não do meu treinamento profissional, de eu usar ou não as minhas técnicas psicológicas. Importa mais minha vida no Espírito do que o meu talento como conselheiro. Orei, porventura procurei calar e me mostrar sincero e aplicado o suficiente para ouvir a voz de Deus? Ou será que vou encontrar o meu amigo como um falso profeta, como profeta de uma mensagem que jamais ouvi de Deus? Vamos pedir 2 cafezinhos, sentar em torno de uma mesinha redonda no canto de um café e começar a conversar? Enquanto prevejo aquilo que pode acontecer, ainda hoje de manhã me vem à lembrança a conversa que tivemos há menos de uma semana. Eu lhe disse que há outro recinto no meu coração, um lugar no qual ele ainda não entrou ou no qual não entra há muito tempo. Talvez até nem saiba que existe. Só quando ele falar lá de dentro desse recinto, disse eu, ele vai falar com energia espiritual. Ele não pode controlar as relações da esposa, nem deve culpar-se, nem se responsabilizar por aquilo que ela faz. Mas se ele passar a viver naquele recinto e falar de lá, reconhecerá a alegria, aconteça o que acontecer. Citei C.S. Lewis: ponha as coisas de primeira ordem em primeiro lugar e teremos as coisas secundárias em reboque. Ponha as coisas de segunda ordem em primeiro lugar e perderemos ambas as coisas, de primeira e de segunda ordem. Reconquistar a esposa e preservar a família são, logicamente, coisas importantíssimas que se devem, com todo o direito, desejar ardentemente. Mas são coisas secundárias, ultrapassadas somente pela única coisa realmente prioritária. Você não foi posto na terra para ser marido desta mulher, disse eu. Você foi posto aqui para refletir o caráter de Deus no seu modo de viver, para derramar a vida de Deus por meio da sua, beneficiando assim todo aquele que estiver ao seu lado, independentemente de como o tratem. Essa é a prioridade, glorificar a Deus pela adoração e pela fé em qualquer circunstância, revelando aquilo que Ele é. Depois ainda acrescentei: a prioridade é encontrar esse recinto, esse lugar em seu coração onde o Espírito Santo está vivo e liberar a energia espiritual que Ele infundiu ali. Entregar-se aos propósitos de Deus, ouvir a voz do Espírito por meio da palavra dele, pensar como ele pensa. O homem ouviu com atenção. Eu não estava exigindo que ele se convencesse. Eu não estava determinado a ajudá-lo. Essas eram as minhas coisas secundárias.
Para mim, a prioridade naquela conversa era falar de dentro do recinto superior do meu coração. Outros motivos também estavam presentes, sempre estão, mas era isso que eu mais desejava. Nossa conversa apresentou os sinais da comunidade espiritual. Nós nos encontramos num nível que só o Espírito torna possível e avançamos 1 centímetro na jornada rumo a Deus. Ele saiu do nosso primeiro encontro dizendo que aquela era uma perspectiva diferente. Ele esperava que eu o ajudasse a conceber a melhor estratégia de amolecer o coração de sua esposa. Durante o nosso bate-papo, ele tomou a consciência de que carecia desesperadamente de esperança, de que ele se sentia extremamente dependente de qualquer sinal que evidenciasse que a sua esposa estava desistindo do casamento, de que ele estava absolutamente determinado a todo custo a salvar o seu casamento. Você está me dizendo que esses desejos são compreensíveis, bons até, mas que não podem ser prioridade. Algo desperta dentro de mim quando você diz isso. É como se eu fosse convidado a entrar nesse outro recinto, e eu quero ir. Agora, quase uma semana depois, vamos nos encontrar de novo. O alimento de ontem não nos nutre hoje. Precisamos de outra refeição. Somos uma comunidade de 2 numa jornada rumo a Deus. Como podemos ao mesmo tempo nos manter unidos e avançar? Entre a última frase que você leu e a que está lendo agora, se passaram 12 horas. Estou de volta à mesa de trabalho, depois do segundo encontro com meu amigo. Abaixo representa alguns dos trechos de nossa conversa. Amigo, aquilo que você me disse na semana passada mexeu comigo. Eu senti algo acontecer dentro de mim, mas assim que voltei ao mundo real dos advogados, acordos e todas as tensões lá de casa, tudo desapareceu. Foi uma semana terrível. Larry, o que foi que mexeu com você na semana passada quando conversamos? É comum os conselheiros incentivarem uma descrição de detalhes dolorosos, supondo que o entendimento enfático encorajará uma maior redução da negação num ambiente em que ninguém se preocupa em julgar ninguém. Chega um momento, é claro, que todos nós precisamos desabafar nossos sentimentos, mas eu me interesso mais em saber onde o espírito está vivo em meio às dificuldades da vida do que nos detalhes dos problemas. Amigo, você falou que eu era como um homem oco, prestes a se tornar sólido. Eu quero isso. Nesse momento mesmo, algo está mexendo comigo. Larry, é sua sede de coisas prioritárias. Todas as coisas que você falar à sua mulher lá de dentro do seu vazio serão manipuladoras, débeis e exigentes. Imagine-se falando com ela lá da sua solidez. Ela poderá reagir bem. Deus será glorificado. Eu acredito que o Espírito sussurre continuamente, Abba, auxílios de Deus, garantindo-lhe que estão seguros em suas mãos. E Ele ininterruptamente os chama para que se tornem aquilo que Deus quer que sejam, aquilo que Ele os salvou. Pessoas sólidas, indiscutivelmente vivas, sofredoras talvez, mas absolutamente dedicadas a agradar ao Pai. Se você apresenta uma visão daquilo que poderia ser, isso estimula a profunda obra do Espírito de Deus. Amigo, acho que eu cheguei a falar da minha solidez na semana passada. Eu disse à minha mulher que não havia agido direito com ela, mas não com um tom lamuriante de quem suplica o perdão, de quem pede para a pessoa voltar como eu vinha fazendo. E eu não estava pedindo desculpas para preparar o terreno para que ela também pedisse desculpas. Eu realmente senti o desejo de abençoar aquela mulher. E por um instante ela pareceu tranquila. Acho até que ela chegou a chorar um pouco. Mas é tudo tão confuso. Eu pensei que havia contornado bem as outras situações, mas ela ficou furiosa. Depois eu explodi com ela. É realmente terrível. Larry, aquele momento, sem confusão, penso eu, foi bom. Observe que meu amigo perde de vista com facilidade o espiritual, direcionando sua atenção novamente para a sua dor e a difícil situação.
Outra vez, o momento é de dividir fardos pesados e de só ser abraçado física ou verbalmente por alguém solitário. Mas eu percebi uma energia significativa quando ele relatou que havia falado pelo menos uma vez lá de dentro de sua solidez. Não parecia insensibilidade à sua dor abordar aquilo que era mais profundo nele. Amigo, lembra o que você disse sobre outro recinto dentro de mim? Acho que você estava dizendo que o recinto que eu ocupo em geral é aquele em que eu me magoei. Eu me acostumei a ir para lá para tentar fazer a minha vida dar certo. É isso mesmo? Larry: é. E é um recinto espaçoso. Tem muita coisa lá para monopolizar a sua atenção. Minha preocupação é que nessa crise você fique nesse recinto e tente limpá-lo e mudar de lugar os móveis. Os conselheiros perdem tempo tentando melhorar aquilo que Deus já abandonou. Resolver problemas muitas vezes tem o propósito de entender o que deu errado e ver como se pode arrumar as coisas. O Espírito, contudo, criou outro recinto em nossas almas, um recinto que está sempre limpo e mobiliado. Precisamos sair do fascinante recinto da complexa dinâmica psicológica para encontrar o recinto onde as forças espirituais de Deus estão vivas. Amigo, eu não quero fazer isso. Acho que até achei o outro recinto, mas só fiquei ali por uns minutos. Como é que posso aprender a ficar ali por mais tempo? Larry: tudo parece conspirar contra você. A situação é a mais difícil que você já enfrentou. Você se sente atraído a se concentrar naquilo que pode fazer para melhorar as coisas. Você quer continuar tentando descobrir onde errou e onde ela errou. Enquanto isso, a raiva e o ódio continuam invalidando você como uma onda gigantesca. A menos que queira ficar naquele outro recinto com todo o seu coração, a menos que esteja literalmente disposto a esperar em Deus, acreditando que Ele tornará isso realidade, você não vai chegar lá. É preciso primeiro cultivar o desejo por esse novo recinto. Depois de falar sobre a oração, o valor do jejum e alguns bons livros que eu considerava úteis, antes de sair ele disse: acho que eu vou precisar de ajuda para continuar nesse caminho. Nós podemos nos encontrar de novo? Acho que desfrutamos de um momento de comunidade espiritual na qual tive o privilégio de servi-lo como orientador espiritual mais do que amigo espiritual. Na minha vida e na vida de tanta gente, esse tipo de conversa é incomum. Em geral, nós nos relacionamos uns com os outros de maneira muito aquém daquilo que o Espírito pode tornar possível. Por quê? Porque a comunidade espiritual é tão rara. Acho que isso tem a ver com a exigência de aflição. Sempre preferimos estar emocionalmente intactos a aflitos. Mas só as pessoas aflitas partilham a comunidade espiritual. Essa é minha ideia-chave do capítulo seguinte.